Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar à nossa série de artigos, a gente estava um pouco parado, eu ainda estou preparando algumas mudanças nos artigos, mas em breve a gente volta aos artigos regulares aí toda semana. Mas o mais importante de tudo é que hoje eu quero falar uma questão que pode ser um pouco polêmica, mas se a gente parar para pensar é extremamente real. Todos somos pecadores, sem exceções. E aí o que é mais interessante é porque quando me pediram para falar sobre 1 João 5,17, eu pensei, nossa, que versículo fácil de falar. Vai ser um artigo muito legal e muito simples. Só que logo depois me bateu uma dúvida contrária. Nossa, que artigo difícil de falar. Não vai ser nada fácil. E aí o que eu pensei? Procurei, estudei, me preparei e efetivamente consegui montar um artigo que para mim gerou muita reflexão. Eu espero que gere a mesma sensação em todos vocês. Então vamos começar falando efetivamente do próprio versículo, que é: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Quando a gente para pensar e analisa na língua portuguesa essa frase, ela é muito fácil de entender. O que o escritor desse versículo, desse capítulo, queria dizer é que tudo que é errado, tudo que é injusto, tudo que é racista é pecado. Mas nem todos os pecados vão te levar à morte. Digamos que nas leis de Deus nós encontramos os pecados considerados mortais ou maiores, aí cada religião expõe isso de uma forma, e todos os outros pecados. Não existe uma escala de pecado maior, menor, mas existe sim os pecados que são considerados extremamente graves e todos os outros pecados. E aí, o que a gente pensa? Faz muito sentido esse versículo. Porque o que ele está dizendo é que tudo que faz alguém sofrer, seja por maldade, por racismo, por visão retrógrada, seja por um conceito pessoal, por um pré-conceito ou por um preconceito, é errado diante dos olhos de Deus. E aí, se é errado diante dos olhos de Deus, a gente pode falar que está completamente errado. A gente segue a lei de Deus. E qual é o maior mandamento de Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que esse é o maior mandamento de Deus, tudo que gere mal ao próximo, que cause desconforto ao próximo, é pecado. Então, não tem nenhum erro até aí na interpretação, ninguém pode dizer que é uma interpretação tendenciosa, e até mesmo não podemos nem falar que eu estou dissecando um único versículo. Até mesmo que para fazer isso eu li todo o capítulo e li todo o livro de João. E nada pode ser interpretado de forma diferente se a gente falar inteiro de 1 João 5 ou se a gente falar somente de 1 João 5,17. E aí, no próprio livro de João, a gente encontra uma definição de pecado, que eu quero ler para vocês. E aí, no capítulo 3, versículo 4, ele fala: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. Então assim, se a gente pensa nisso, a gente está falando que a lei divina, e que a lei divina é baseada nas escrituras, e que tudo que é contra as escrituras é um pecado. Ok. E aí vamos pensar então um pouco além disso. Se tudo que está na escritura mostra o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, então todos nós, e eu ouso dizer todos nós, sem exceção nenhuma, somos pecadores. Porque no mínimo nós pecamos. Cada um de nós, eu e cada um de vocês que está assistindo esse artigo, nós pecamos no mínimo 10 vezes por dia. Porque pensa que é pecado falar mal das pessoas. Pensa que é pecado reparar nas pessoas. Pensa que é pecado desejar algo das pessoas. Isso é inveja. Por mais que seja o telefone novo do seu colega de trabalho, nossa, eu queria ter um telefone igual ao dele. É pecado. Você tinha que estar feliz e agradecer a Deus porque ele pode ter um telefone daqueles. Então assim, quantas vezes nós pecamos por dia? Quantas vezes nós por raiva falamos mal de alguém? Nós por raiva proferimos um nome ruim para uma pessoa? Damos uma desqualidade para alguém, né? Eu sei que essa palavra não existe, mas damos aí um título para a pessoa que não é legal, julgamos o próximo, falamos do próximo, desejamos o carro do próximo. Quantos homens viram para trás para continuar olhando a mulher bonita que passou? Isso é desejar a mulher do próximo. Então assim, vamos pensar
que todos nós pecamos pelo menos 10 vezes por dia. Isso chutando muito baixo. Porque reclamar da comida que tem na mesa para o almoço, reclamar que a sua vida não é boa, reclamar que o seu trabalho é ruim, tudo isso é contra a lei de Deus. Porque quem te deu o trabalho, a comida, o celular, foi Deus. Então, se todos nós somos pecadores, sem exceção nenhuma, eu parto para um outro princípio, que é o que me preocupa muito. Nós temos duas classes preocupantes de pecadores. Primeiro é aqueles que não conseguem identificar os seus pecados, né? Eles não conseguem notar os seus pecados. E eles aproveitam para julgar os pecados dos outros. Até a própria Bíblia diz, né, que com a mesma medida que julgar, será julgado. Então, assim, na verdade, ninguém está aqui para julgar ninguém. Quem pode julgar é Deus. Então, a partir desse momento, a gente identifica que todos são pecadores. E eu estava falando que tem duas classes que eu acho complicadas. A primeira é que não reconhece os seus pecados, ou que acha que seus pecados são mínimos comparado aos pecados dos outros. E a segunda é a que não se considera pecador. A que se considera uma pessoa pura, de Deus, e que com isso também se sente no direito de julgar, de ser racista, de usar de preconceitos, de preconceito, de apontar os erros dos outros. E aí eu acho que se cada um de nós ocupássemos o nosso tempo para fazer uma verificação interna, para identificar os nossos problemas, para identificar os nossos pecados, nós não teríamos tempo para reclamar da vida. Nós não teríamos tempo para pensar nos pecados dos outros. Nós não teríamos tempo para falar da vida dos outros. E nós não teríamos tempo para apontar na cara dos outros e dizer que aquela pessoa está errada. E aí eu considero isso o que julga a classe social, o que julga o homossexual, o que julga a moça que trabalha à noite na rua, o que julga todas as pessoas. Aí eu não estou falando só o que julga esse ou o que julga aquele. Eu considero inclusive aquele que julga que só ele vai se salvar, que só o grupo dele encontrou Deus, que só o grupo dele está certo. Então olha quantos erros a gente tem aí, olha quantos problemas a gente tem aí e olha quantos pecados nós temos aí. Então se a gente pensar nisso, o que a gente mais precisa fazer na atualidade é olhar para nós. Porque se a gente começar a olhar para nós e identificar o que nós precisamos melhorar, que não é pouco, se cada um olhar para dentro de si, identificar os seus problemas, não vai ter tempo de se preocupar com os problemas dos outros. E quando eu digo problemas, é com aquilo que as pessoas julgam o problema. Que aquele está errado, que o que aquele faz não é certo, que a vida daquela pessoa está errada, que aquela pessoa é uma pecadora, que aquela pessoa não é de Deus. Gente, vamos pensar que Deus é um só. Que Deus é para todos. Que existe um único Deus para todos. Que ama todos. Que criou a todos nós, que criou cada um exatamente como a gente é, e que Ele, somente Ele, tem o poder e o direito de julgar cada um de nós. Então, por que não, ao invés de procurarmos os defeitos dos outros, por que não nos preparamos para que quando chegar o nosso momento de nos justificar para Deus, nós não tenhamos conseguido corrigir a grande maioria dos nossos pecados, dos nossos problemas na nossa vida. Eu sei que é muito mais fácil apontar para o vizinho. É muito mais fácil falar que o filho da vizinha faz algo errado e não reparar que o seu filho faz algo errado. É muito fácil falar que o namorado da sua amiga faz algo errado e não notar que o seu namorado faz algo errado. Isso é do ser humano. Mas não é do ser humano ser uma pessoa ruim. Não foi isso que Deus planejou para todos nós. Deus planejou que amássemos ao próximo como a nós mesmos. E com certeza, você não sai por aí falando mal de você para os outros. Então por que falar mal de outros para outros? Se eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo, eu tenho que desejar para o meu próximo as mesmas coisas boas que eu desejaria para mim. Gente, vamos refletir sobre isso. Vamos pensar que Deus deu a vida de cada um para cuidar da sua própria vida.
que Deus pediu que você cuidasse da sua vida, que você cuidasse dos seus pecados. E que se você parar para pensar, muitas coisas do que você faz, do que eu faço, todos os dias é pecado. Então, ao invés de me preocupar com o pecado do meu colega, eu vou me preocupar com o meu pecado. Até porque sabemos que a salvação é individual, cada um cuida da sua. Façamos o mesmo com a vida, cada um cuida da sua. Continuo dizendo, 7 dias com Deus, sua vida muda, muda radicalmente. Aproveita, experimenta. Quem sabe isso te ajude a reconhecer os seus pecados, a cuidar dos seus pecados e a ser uma pessoa diferente. Eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte. Eu invisto meu tempo para tentar ajudar outras pessoas a fazer a sua parte. Eu não estou aqui para ter seguidores, eu não estou aqui para ter pessoas que decidam que o que eu falo é certo. Eu estou aqui para dizer textos, artigos da minha opinião. Tentar levar para vocês um momento de reflexão. E eu espero que todos consigam refletir, como eu tenho conseguido. Uma ótima semana para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês cada vez mais. E tentemos olhar mais para o nosso umbigo e não para a vida dos outros. Fiquem com Deus. Boa semana.